Então, ó, como eu estava falando para você, quando eu tiver o NHF, o que é que vai acontecer? Aqui nós vamos trabalhar com o quê? Primeira coisa, movimento simples. É um movimento simples? Não. Ele faz parte do movimento oscilatório? Faz. Mas existem regras e condições para que esse movimento harmônico, esse movimento oscilatório, seja um movimento harmônico. Então, ó, primeiro passo. Para ter movimento harmônico tem que ter algumas condições. Quais são as condições necessárias para que nós estejamos em um movimento harmônico? Vou colocar aqui. Condições para termos um movimento harmônico simples. A primeira coisa que a gente vai ter que considerar para nós termos um NHF é o seguinte. Primeira coisa, a força que estiver realizando o trabalho, já entendeu? Porque aqui a ferramenta é trabalho né? Porque a aceleração é o quê? Variável. Se estiver realizando trabalho, ela terá que ter essa cara. Qual é a cara, professor? Que a força terá que ter. Qual força? Somente a força que estiver realizando o trabalho. Então, essa força que estiver realizando tal trabalho, ela, para ser a força que vai dar o movimento harmônico simples, ela tem que ser desse tipo. Será sempre uma constante multiplicada por um deslocamento em linha reta. Doutor, o deslocamento é torto. Todo mundo dá não é movimento harmônico simples, não. Professor, mas tem um pêndulo simples, que faz um movimento com curva, mas lá a gente não vai levar em consideração essa curva. Tem outras condições aqui lá, que também vai ser mais caro. O deslocamento aqui é em linha reta. Doutor, não está em linha reta não, pois eu sinto muito. Não é linha reta. É um movimento que oscilatório. Mas nem todo movimento oscilatório, nem todo movimento que é oscilatório será um NHF. Então até aí, tudo tranquilo, né? Então, ó, quem já está no modelo ideal para ser um movimento harmônico? O sistema massa-mola. O sistema massa-mola, ele já é feito de tal forma que ele já está no NHF. Então, vamos à primeira coisa que vamos fazer. Energia no NHF. Energia do sistema massa-mola. Vamos lá. Energia, vamos estudar energia no sistema massa do sistema massa-mola. Então, é isso aqui que vamos estudar agora. Presta atenção. Por que é chamado de sistema massa-mola? Deve ter que ter uma mola e deve ter que ter um bloco. Ou alguma coisa que tem uma química, né? Faz sentido. Então, aí, presta atenção. Imagina que aqui nós temos aqui. Pode ser um parede? Pode ser uma parede. Pode ser um fio? Pode ser um fio. Então, aqui nós vamos fazer a nossa querida mola. Imagina que aqui, ó, nós temos uma mola. Está encaixada uma mola e ela está acoplada a quem? Está acoplada ao bloco de massa N. Esse bloco
trazendo aqui, eu tenho a menor. Esse bloco de massa M, a massa do bloco aqui, ó, está aqui. Essa mola, aqui é uma mola, que tem constante elástica o quê? Constante elástica K. E quanto maior for o valor de K, mais dura será essa mola. Aí eu estou falando assim, mais duro que isso, professor. Mas não é difícil. Estrutura aí, fala, outra vez. Aí vamos lá. Imagina que essa mola inicialmente está relaxada. Se ela está relaxada, ela está numa posição que nós vamos dizer que é a origem. Que posição é essa? É a posição de equilíbrio. Agora, Clarice, vamos observar como é que essa aceleração é variável. Imagina que eu vou pegar esse bloco aqui numa mão, ó. Eu sou agente externo. E para esse sistema começar a se movimentar, eu tenho que injetar energia nesse sistema. Porque sem energia não dá para se movimentar. Como é o nome da energia que dá movimento ao corpo? Potencial. Então, ó, cuidado. A energia cinética é a energia do movimento. Mas ela só recebe essa energia para se movimentar se a energia potencial, que é uma energia especial, ela ceder parte dela para o outro. Então, na hora que eu vou perdendo energia potencial, eu vou ganhando velocidade. Tá bom? Existem 3 tipos de energia potencial. Aqui nós vamos estudar uma. Qual é a energia que nós vamos usar no sistema massa-mola? A energia que está presente no sistema massa-mola é a energia potencial elástica. Porque o aluno ele está acostumado a dizer o seguinte: ei, qual é a energia mais importante? Porque é a energia total. É a soma da energia potencial mais a da cinética. Então a soma é a mecânica. Na verdade, a mecânica é que passa não existe. A energia que é especial, ela é o trabalho realizado por forças especiais. Quais são as 3 forças especiais que nós temos? Temos elástica. Força elástica produz uma energia potencial elástica. Porque o trabalho realizado pela força elástica é a própria energia potencial que é elástica. Nós vamos ter, quando nós temos elástica, nós temos mola, que for esticar, produzirá uma energia elástica. É uma energia especial? É tanto que ela carrega um triplo do nome potencial. Energia potencial elástica. Tem mais 2 importantes. Força gravitacional. Energia potencial gravitacional. Também é uma das importantes, sim. Aí eu me perguntei, qual é a outra? Que nós não vamos estudar por enquanto. Energia potencial elétrica. Só existem 3 forças na natureza especiais. Que o trabalho realizado por elas, quando elas estão realizando o trabalho, geram energias especiais. Essas energias especiais são chamadas de energia potencial. Pode ser gravitacional, pode ser elástica. Aqui tem uma mola, então energia potencial elétrica. E qual é o papel, qual é a função da energia potencial? Dar movimento ao solo. Aí eu pergunto alguém aqui, Clarice, essa borracha tem altura? Tem. A gravidade está agindo nela? Sim. Se ela tiver altura e tiver massa, quer dizer que aqui, ó, ela já tem energia potencial acumulada. E qual é o papel da energia potencial? Dar movimento ao corpo. Então, na hora que eu tocar, ó, foi perdendo altura, foi perdendo energia potencial gravitacional e ganhando energia o quê? Porque a energia não se destrói, ela só se transforma, né? Quem dá movimento ao corpo? Quem faz os corpos terem movimento? Energia potencial. Então, se alguém ganhou movimento, é porque ganhou energia potencial. Essa é a separação, presta atenção, cara. Vou pegar aqui, o sistema está em repouso, em equilíbrio. Eu pego com a minha mão e faço isso, eu estou injetando energia nesse sistema. Quando eu estiquei a mola não
estão agindo ali? Bom, se tem massa, a primeira que está agindo é a força o quê? Peso. Está em contato com o solo? Tá, então já tem força normal. Aí eu pergunto, força normal. Qual é o conceito, a definição de trabalho? Trabalho é o quê, Cláudio? Trabalho será a força vezes o deslocamento vezes o potência de quem? De um ângulo. Esse ângulo é medido a partir da força e do movimento dele. O que é movimento? Velocidade. Então, esse ângulo θ será medido sempre entre a força, que é um vetor, e o movimento, a velocidade. Aí presta atenção. Aqui, ó, daqui esse bloco só vai para onde? Aqui esse bloco só vai seguir na horizontal para a esquerda. Por que ele vai seguir na horizontal e na esquerda? Porque na hora que eu alongar essa mola saindo da posição de equilíbrio, produzirá uma força elástica. Tá bom? Então, a força elástica que você está vendo aqui é a força que surgiu quando você alongou a mola. Como é que eu calculo a força elástica? A força elástica sempre será, claro, uma constante da mola K vezes esse deslocamento, essa elongação X. Só que se a mola estiver relaxada, não tem nem elongação e nem contração. Aí botar o X. Se eu for para lá, se eu for para aqui, ó, eu vou deslocar X mais X. E quando eu disser que isso aqui é o meu máximo, eu estarei aqui em 1A. Professor, o que é esse A? Então aquele mais A é quem? É a minha amplitude. Professor, o que diabo é amplitude? É o máximo da oscilação que esse sistema vai ter. Essa amplitude é quando tu tiver um X o quê? Professor, se aí for o limite da mola, eu ficar mais. A mola escolhendo e ela deixa de ser mola. Professor, mas eu segurei até aqui, viu? Eita! Presta atenção, Clarissa. Quando eu estava trazendo o bloco, eu trouxe só até aqui. A força que aquela mola estava botando era muito forte. Aí eu vou trazendo mais, ó. Eita! Tá vendo o tremelique na minha mão? É porque a força elástica está fazendo o quê? Aumentando. Quando eu cheguei na minha alongação máxima, ou seja, na minha amplitude, aqui tem tanta força elástica que eu não consigo nem segurar o bloco. Olha, de tanta força. Percebeu que essa força foi aumentando gradativamente? Foi aumentando gradativamente, porque a força elástica aqui é o quê? Variável. E por que essa força elástica é variável? Porque a aceleração do movimento é o quê? Cabe, dá para resolver as questões pela lei de Newton? Está começando a compreender? Então, presta atenção. Se o trabalho, pela definição, é a força pelo deslocamento, pelo potência do ângulo, quanto é o movimento? Não está para cá? Quanto é que a força normal está formando um movimento? 90 graus. Qual é o trabalho realizado? Então, quem é o trabalho realizado pela força normal? A normal nunca realiza o trabalho. O trabalho realizado por ela é nulo. Ela só vai realizar o trabalho em um caso específico, no elevador. O elevador só sobe o 10 cada. Quer dizer, você tem o elevador. Quem é o trabalho naquele caso? A força-peso. Nesse caso, a força-peso também está formando força de aumenta. Aqui ele não realiza o trabalho. Mas pode realizar? Pode. Então o trabalho aqui também é o quê? Nulo. E de forma geral, generalizando, qual é a força que nunca realizará trabalho? Muito bem. Então o trabalho de uma força centrípeta sempre será o quê? Agora, cuidado, viu? Porque a força centrípeta, ela não existe. Ela é a força resultante das forças que estão ou não acontecendo para você. Estou começando a entender. Quer entender melhor? Presta atenção. Toda vez que tiver uma circunferência ou um círculo, todo
tempo que fizer tem que ter um tempo. Quando passar uma reta e essa reta passar pelo tempo, sempre formará esse grau aqui, ó, 90. Aí eu vou lá e pergunto, como é o nome dessa reta? Essa reta pode ganhar o nome de reta radial. Ela pode receber o nome de reta normal. Pode receber o nome de reta centrípeta. Ou essa aqui, ó, a física gosta desses três nomes, viu? Em ordem de prioridade. Adora botar radial. Depois adora botar normal. Depois adora botar centrípeta. A matemática chama essa reta de reta aqui. Ortogonal. Presta atenção. Qualquer coisa, qualquer reta ou segmento de reta que passar pelo tempo, sempre vai formar quantos graus? 90. E quando é o coseno, uma coisa está fazendo 90 graus. Estou começando a entender. Presta atenção. Clarice, como é o nome dessa reta? Que sai aqui do vértice do círculo, passando pelo centro do círculo. Diâmetro. O diâmetro, que tu está vendo aqui, Clarice, passa pelo centro. Mas tu acredita que por bater aqui no vértice vai formar um grau? 90. Por que mesmo? Porque qualquer coisa que passa pelo centro vai formar uma superfície 90. Como é o nome dessa reta? Que está no centro e ele não é. Eu acho que deve ser um raio. Um raio passa pelo centro. Mas tu acredita que uma coisa, porque tu acha que não é radial? Não entendi. Que raio. Qualquer força que apontar para o centro estará formando quantos graus? 90. Então, qualquer força daquela é chamada de força normal, chamada de força centrípeta ou chamada de força radial. Trabalho realizado com uma força radial normal, força centrípeta sempre foi quem? Então, qual é a única força aqui, cara, que está realizando o trabalho? Só a força elástica. Aí eu pergunto, como é que eu calculo a força elástica? Mostrando que esse deslocamento, e esse deslocamento é em linha reta? Entendi. Está na cara do movimento do livro. Então, posso garantir que o sistema mata-bola é o quê? É o movimento. Continuando usando como linha reta. Pessoal, eu estou aqui, foi escuro, estou perdido. Aí ele passou, porque essa força elástica, ela às vezes aparece até no finalzinho de menos. Aí você pergunta, vou considerar o final de menos do cálculo? Não. Esse menos, Maria, quer dizer que a força do sistema massa-mola sempre atua como se fosse uma força que tende a restaurar o sistema na força do. Então é uma tal de força o quê? Restauradora. Professor, eu vou usar o menos na forma, na conta. Aí, ó, quando eu soltei aqui, o que foi que aconteceu? A força elástica puxou para cá. Só que o bloco na banguela, que tinha muita velocidade, ele chegou até aquela outra posição. Que posição é essa? É uma posição, Clarice, em que quais são as forças que estão agindo aí? Mesma coisa. Peso. O peso está realizando trabalho? Não, está formando 90. Normal, realiza o trabalho só do elevador. E aqui só tem uma força realizando o trabalho. Qual é a força que está realizando o trabalho? A força elástica. E a força elástica está apontando o tempo? Para a posição de equilíbrio? Sim, porque ela sempre faz o papel de força o quê? Restauradora. Essa força é variável? A força elástica? Ela varia? Sim. Então a aceleração desse movimento é o quê? Variável. Só tem como eu resolver como? Eu queria pagar Francisco, meu aluno vai fazer isso. Pois queria, estou começando a entender.